Seja bem-vindo ao Cidadania em Pauta, é sempre muito bom ter você com a gente. Na edição de hoje você vai conhecer como funciona o CPI-1, o Comando de Policiamento do Interior 1, que fica em São José dos Campos. Já aqui na Casa do Legislativo, vamos te mostrar o site e o aplicativo da Câmara Municipal e o que você encontra em cada um deles. Tem ainda o quadro Nomes da Cidade. Vamos à região sudeste para te apresentar quem foi o Wilson Aparecido, que dá nome a uma rua por lá. E você já sabe, as eleições estão chegando. Na entrevista de hoje você vai entender o que é e como é feita a distribuição da verba do fundo eleitoral. O Cidadania em Pauta está só começando. A tecnologia tem ajudado o munícipe a acessar de forma rápida e simples as informações sobre a cidade e sobre o trabalho do Legislativo. A Câmara Municipal tem um site e um aplicativo que pode ser consultado pela população. Nós preparamos uma reportagem para te mostrar como você pode usar cada um deles e o que você encontra por lá. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Câmara de São José sem precisar sair de casa? É fácil, basta acessar o site do Legislativo, uma ferramenta de fiscalização, participação popular e cidadania. Pelo câmarasjc.sp.gov.br, você fica atualizado das principais notícias políticas da cidade, além de ter acesso a outras informações importantes. Vamos conhecer as funcionalidades? Esta é a página inicial. Logo de cara, os destaques da Câmara chamam a atenção. São 3 notícias de capa, atualizadas diariamente. Entre os temas estão a cobertura de atividades legislativas, como o resumo das sessões, além dos projetos de lei aprovados ou em tramitação. Tudo apresentado com uma linguagem simples e didática. A linguagem legislativa, ela é muito técnica, né? E às vezes chega a ser um pouquinho complicada para muitas pessoas entenderem. Às vezes até a gente mesmo sente um pouquinho de dificuldade de entender algumas coisas, então por isso a gente tenta levar através do site os textos com essa linguagem mais simples, né, mais clara, para que todo mundo entenda, entenda a informação, né? E esse também é um dos nossos objetivos aqui no setor de comunicação. O site também conta com um menu superior, dividido em 5 categorias. Em cada aba, é possível conhecer mais sobre a Câmara, sobre os vereadores, acessar as leis municipais e os projetos em tramitação, além de pesquisar as notícias do Legislativo e entrar em contato com a Câmara pelo Fale Conosco. Lá ele vai conseguir encontrar informações do endereço e o contato aqui da Câmara que ele quiser ligar. Ele consegue informações dos contatos dos gabinetes dos vereadores, né, para ter uma comunicação direta com o gabinete. Assim como alguns setores aqui, o setor da imprensa também tem contato lá. Ele vai encontrar também as atas e os documentos das sessões, as pautas também ficam disponíveis. Para deixar a navegação ainda mais intuitiva, o site conta com ícones que te levam direto para sessões específicas, como o concurso público, para acompanhar o andamento dos concursos realizados pela Câmara, TV Câmara, onde é possível assistir a programação da TV em tempo real, Portal da Transparência, para acessar informações orçamentárias e outros dados públicos do Legislativo, Pauta das Sessões, que, como o nome indica, permite a consulta das pautas de cada sessão, o Diário Legislativo, um canal exclusivo para dar publicidade a portarias e outras ações da Câmara, o Câmara Sem Papel, onde a população pode pesquisar todas as leis da cidade, e o Pró-Memória, uma ferramenta de pesquisa histórica da cidade. O Pró-Memória é uma aba que a gente tem aqui também no nosso site, é uma parceria com a Univap, onde é possível encontrar vários documentos muito curiosos, né, interessantes sobre a história da cidade. Então, quem tiver interesse de saber da cidade 100 anos atrás, por exemplo, assim, o material está todo lá. E como sua opinião é fundamental para nós, o Fale Conosco é uma ferramenta importante no processo de participação popular. Por ela, é possível fazer algumas perguntas sobre o funcionamento da Câmara ou sobre o trabalho dos vereadores, além de críticas e sugestões. Todos os apontamentos são respondidos. A mensagem vai direto para a ouvidoria, questões de dúvidas, sugestões, reclamações.
E para falar com os vereadores, nós temos uma aba vereadores, onde lá fica um e-mail, o telefone do gabinete e o nome do vereador. É muito simples de localizar. E para quem quer ficar ainda mais conectado, a Câmara disponibiliza um aplicativo próprio da instituição, que pode ser baixado tanto para Android ou iOS, com algumas das funcionalidades do site. E aí, curtiu o passeio pelo portal do Legislativo? Agora que você conhece as várias opções de acompanhar as novidades e notícias da Câmara, é só acessar o câmarasjc.sp.gov.br e exercer a cidadania. Pois é, são informações na palma da sua mão ou na tela do seu computador. Ainda falando do Legislativo, chegou a hora do nosso quadro Dicionário Legislativo. Você sabe o que é requerimento? Hoje você vai entender melhor o significado dessa palavra tão usada nas sessões da Câmara. O requerimento é um documento votado pelos vereadores nas sessões de terça-feira. Segundo o regimento interno da Câmara, o requerimento é todo pedido formal ou escrito feito pelo Legislativo sobre qualquer assunto. Eles podem solicitar informações à Prefeitura sobre uma obra da cidade ou sobre algum órgão público. Os vereadores também utilizam os requerimentos para assuntos internos da Câmara, como quando precisam tirar licença temporária ou até mesmo para prorrogar a sessão ordinária. E olha só, em São José dos Campos fica a sede do Comando de Policiamento do Interior 1. A base tem cerca de 45 mil metros quadrados e tem um papel fundamental na segurança de quase 40 cidades da região. O repórter Paulo Ricardo e o cinegrafista Ralph Siqueira foram até o CPI 1 para mostrar como funciona o trabalho dos policiais por lá. Este mapa representa as cidades atendidas pelo Comando de Policiamento do Interior 1, mais conhecido como CPI 1. O local, com 45 mil metros quadrados, é um dos maiores complexos de segurança do estado de São Paulo e atende 39 municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Neste prédio ficam alocados os setores administrativos. Eles são divididos por nomenclaturas. Por exemplo, P1 é o RH, P2 Inteligência, P3 Operações, P4 Logística e P5 Comunicação Social. CPI 1 hoje é um grande comando dentro da Instituição Policial Militar do Estado de São Paulo. Ele congrega aqui 6 batalhões territoriais distribuídos em todo o nosso Vale do Paraíba, Vale Histórico, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Além dos 6 batalhões territoriais, nós temos um batalhão de ação especial de polícia, o nosso 3º BAEP. Todo esse efetivo e todo esse planejamento hoje organizado aqui pelo Comando de Policiamento do Interior 1. E se engana quem pensa que os policiais administrativos ficam somente na frente dos computadores. Pelo contrário, eles também precisam estar à disposição para irem às ruas. E olha, trabalho é o que não falta. Além das ações de rotina, os agentes planejam operações fixas, como as operações verão, inverno e romaria. É preciso fiscalizar e acompanhar o movimento de turistas, que chega a 12 milhões de pessoas, 3 vezes a população do Uruguai. Eu preciso gerar para esta população flutuante aqui segurança, condição de que ele chegue ao seu destino final, e combater o marginal que muitas vezes vai se aproveitar desta situação. E o CPI 1 também é a casa do batalhão da Polícia Militar. Com uma função mais operacional, o batalhão é responsável pelas ações de prevenção e atendimento das ocorrências. Muitas demandas chegam pelo 90. São mais de 100 mil ligações por mês, de todo o Vale do Paraíba. Além da ligação e das demandas que chegam através do 90, a população ela tem que ligar, tem que trazer ao nosso conhecimento todas as demandas, a prevenção primária, que é o tipo de prevenção que nós chamamos, que é aqueles cuidados que cada pessoa toma para evitar que o delito aconteça.
Então os cuidados na hora de manusear o celular, na hora de estacionar o seu veículo, não deixar materiais expostos, faz com que a segurança pública seja um conjunto. Então a gente atuando em conjunto com certeza consegue tornar um ambiente melhor e fazer a segurança pública de maneira mais eficiente. O batalhão também é responsável por criar as ações de prevenção junto à população. Programas como Vizinhança Solidária, Consegues e até mesmo o ProERD. O ProERD também ele é um programa da Polícia Militar, um programa institucional, e ele é desempenhado na nossa área, que é o programa que visa prevenir, né? Trazer um conhecimento para o jovem, para o adolescente, para a criança, prevenir o acesso a essa área das drogas, que é uma área que traz muito malefício para a nossa sociedade. E esses armamentos em cima da mesa são somente um pouco dos equipamentos disponíveis para os policiais que fazem parte de um grupo chamado Terceiro BAEP. É um batalhão especial criado em 2014. Também é subordinado ao CPI-1. O objetivo é atuar nas operações mais complexas, que exigem bastante preparo físico e mental. Por isso, os treinos são mais pesados e envolvem até jiu-jitsu. Nós temos um complexo de treinamento físico, onde nossos policiais diariamente fazem atividade física, treinamento de defesa pessoal, artes marciais. Também nós temos a nossa capelania, que trabalha a parte espiritual de nossos policiais, e as terapias que são feitas, terapias em conjunto, por pelotões, que trabalha a questão mental. O BAEP é dividido em especialidades como tático e operacional. O departamento possui à disposição frotas automotivas, canil e cavalaria, estrutura essencial para auxiliar o trabalho dos pelotões. E além de todo o estado de São Paulo, a Polícia Militar também atua em parceria com mais 2 estados, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eles formam a Tríplice Fronteira e são responsáveis por fazer um trabalho integrado entre as forças de segurança. É onde entra o trabalho aeronáutico, da Base de Aviação da Polícia Militar de São José. Na cidade, 2 helicópteros Águia ficam disponíveis. São eles que executam a fiscalização aérea desses limites territoriais e também realizam serviços de resgate. Sempre estar prontos para o que a polícia vai precisar. A polícia, que eu digo, a população, né? Porque a polícia está para servir a população. E nós, como órgão de apoio da Polícia Militar, nós vamos com um complemento da ação que a polícia esteja fazendo. Todo este trabalho sério é necessário para as forças de segurança estarem presentes no dia a dia da população. Organização fundamental, que garante qualidade de vida, cidadania e desenvolvimento para o nosso país. Tudo isso de forma muito organizada acaba gerando, né, uma boa qualidade de serviço à população e principalmente o combate ao crime, ao marginal, ao criminoso. Primeira pausa no Cidadania em Pauta e, na sequência, o Marvin Pinho e a Francine Padilha vão receber o advogado Marcos Limão para falarem sobre fundo eleitoral. Até já! As eleições municipais deste ano estão cada vez mais próximas e o nosso compromisso aqui no Cidadania em Pauta é tirar as dúvidas da população sobre vários aspectos que envolvem as eleições. Por exemplo, fundo eleitoral, financiamento de campanha, o que pode e o que não pode ser feito. Hoje o Marvin Pinho e a Francine Padilha recebem o advogado Marcos Limão para falarem sobre o assunto. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Cidadania em Pauta. Obrigado, João. Eu e a Francine assumimos daqui. Gente, olha só, as eleições estão mais próximas a cada dia. Enquanto você pensa a respeito dos seus candidatos, a gente oferece informação justamente para você se preparar para essa escolha. Dessa vez, a nossa entrevista, o nosso assunto aqui é o financiamento de campanhas. Pois é, Marvin. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, estabelece as diretrizes para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que contém as regras para distribuição e transparência e aplicação dos recursos públicos. Mas ainda tem outras formas, como fundo partidário, as doações de pessoas físicas e os recursos próprios dos candidatos, né, Marvin? Exatamente. E quem está aqui com a gente mais uma vez é o Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral,
para ajudar a gente a entender todo esse processo. Seja bem-vindo mais uma vez, Limão. Uma alegria participar aqui da TV Câmara, trazendo esclarecimentos de um assunto tão fundamental como é o financiamento de campanha. Já que sempre se falou no Brasil que essa possibilidade de financiar candidatos seria ou não uma fonte, o início de possíveis atos de corrupção. Afinal de contas, tem um ditado que diz: quem paga a banda, escolhe a música que toca. E nós temos muitas novidades nesse tema, financiamento de campanha, nos últimos anos no Brasil. Em especial a deste ano de 2024, que é a primeira vez que existe uma eleição municipal com um volume tão grande de recursos públicos. 4,9 bilhões de reais serão injetados nas campanhas eleitorais deste ano. Pois é, e o que fica realmente de dúvida é em relação às regras, né? Porque a gente sabe que no passado era bastante comum as empresas financiarem as campanhas. Isso mudou com a intenção, inclusive, de evitar possíveis atos de corrupção e interesses, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um aumento, né, no volume de recursos empregados nas campanhas. O que acontece? Essa proibição ela vem de 2015, é um ano muito importante para a gente entender o processo. Naquele momento, o STF proibiu o financiamento de campanha e o Congresso Nacional ele aprovou uma reforma política, reforma eleitoral, diminuindo em metade do tempo da campanha, que antes eram 90, hoje são 45 dias, com a justificativa de barateamento. E um efeito da proibição de empresas financiarem campanhas foi a criação de fundos públicos, em especial o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então nós temos duas fontes públicas de dinheiro, o fundo partidário e o fundão eleitoral. O fundão eleitoral exclusivamente para campanha. O fundo partidário ele é utilizado para manutenção do partido político, mas uma parte dele também pode ser direcionada para as campanhas eleitorais. E é isso que vem sendo praticado no Brasil desde então. E aí, só que nós verificamos com o passar do tempo que a justificativa inicial de barateamento de campanha não está acontecendo. As campanhas estão demandando cada vez volume maior de recursos. E precisa. Para se fazer campanha, precisa de dinheiro. Mas nós podemos, talvez, debater a necessidade de um volume tão grande ou não. Já que os candidatos eles precisam ter criatividade. Eles precisam convencer o eleitor de uma maneira que não seja uma propaganda tão ostensiva. Existem meios hoje de se dialogar de forma muito mais barata, muitas vezes até gratuita. Interessante. A gente sempre reserva um espaço aqui da nossa entrevista para trazer a dúvida da população, saber o que dentro desses assuntos as pessoas estão em dúvida justamente para se preparar para a hora da eleição. Vamos ouvir a primeira delas? Meu nome é Riley, eu moro no bairro Floradas de São José. A minha pergunta é, como funciona a distribuição do fundo partidário entre as siglas? Essa distribuição ela é feita conforme o tamanho da bancada de deputados federais de cada partido. Existe uma porcentagem minoritária que é dividida entre todos, mas o grosso do dinheiro ele é dividido conforme essa bancada. Esse ano nós temos como os maiores recebedores de recurso o Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores. A gente começou essa entrevista perguntando exatamente em relação às empresas, né, Marvia, a iniciativa privada, se ela pode ou não fazer doações e de que maneira. Como é que ficou essa história? Não pode. Hoje em dia é proibido. As fontes vedadas, proibidas, é dinheiro de empresa e dinheiro de órgão estrangeiro. Agora a pessoa física pode? Pode. A pessoa física está liberado no valor de 10% ao seu rendimento do ano anterior declarado à Receita Federal. Então tem um limite referente à pessoa que tem a intenção de fazer a doação. E o candidato ele pode se autofinanciar dentro desse limite de 10% da sua renda do ano anterior. Existem outras fontes também que o candidato ele pode fazer um empréstimo pessoal. Ele vai ao banco, pega um dinheiro emprestado e injeta na sua campanha. Mas esse empréstimo também não é aleatório. Existem regras muito rígidas que disciplinam. Por exemplo, ele precisa ter lastro do seu patrimônio para que ele dê de garantia e ele possa pagar. Né? Essa é outra regra fundamental também. E tem o financiamento de privado, o financiamento de partidos políticos, que é o grosso do dinheiro hoje das campanhas.
E agora, quando se trata da fiscalização disso tudo, né? Na verdade, a prestação de contas dessas doações, do uso desse dinheiro de forma geral, desses recursos, ela deve acontecer quando? Durante o processo ou depois ali do dia da votação? Nós temos duas prestações de contas durante o processo eleitoral. A prestação de contas parcial, que é na metade do mês de setembro, e a prestação de contas final, que é ali para o começo de novembro, tá? E no meio, entre as duas, tem um calendário importante, que é no dia 15/9. Nessa data, a Justiça Eleitoral tornará públicas as informações da prestação de contas parcial. Então, na metade da campanha eleitoral, os eleitores já poderão ter acesso às informações de quem são os financiadores do seu candidato. E ali é um mecanismo de controle social muito importante. Tem muitas informações disponíveis, públicas, que as pessoas podem sim exercer esse papel de fiscalização, porque o maior fiscal do processo eleitoral sempre foi e sempre será o eleitor. Bacana. Vamos chamar mais gente para participar desse bate-papo, né? A gente foi às ruas de São José para ouvir mais as dúvidas dos eleitores. Vamos lá? Eu sou José Belardo, moro aqui na região central de São José dos Campos. Eu gostaria de saber qual que é o valor que é definido para cada partido. Olha, esse valor ele é um valor global, que esse ano está em 4,9 bilhões, e ele é fatiado, ele é dividido conforme o tamanho da bancada de deputados federais. Eu não me recordo exatamente o número agora de cada um desses partidos, mas os maiores recebedores desse ano são o PL e o PT. E o próprio TSE, ele disponibiliza o cálculo da distribuição desse fundo, né? Perfeitamente. E nessa divisão, veja bem, a lei determina qual é o valor que cada partido recebe. Internamente, dentro do partido político, se eles quiserem mandar todo aquele dinheiro para apenas um candidato, privilegiando-o, a Justiça Eleitoral não faz nada, porque essa decisão já está no âmbito da autonomia partidária. A única coisa que a Justiça Eleitoral analisará é se esse envio de recurso, essa decisão interna dos partidos, ela obedeceu outras duas regras, que é a obrigação de destinar recursos de maneira proporcional a mulheres e às candidaturas de pessoas declaradas negras. Bacana. Bate-papo bom, né? Muito bom. Agora dá para estender bastante, tem muito assunto ainda, né, Limão? Mas a gente está com o tempo esgotado aqui já. A gente quer agradecer demais, mais uma vez, a sua participação aqui. Eu que agradeço, fico muito feliz, quero mais uma vez parabenizar a TV Câmara e a vocês por trazer esse assunto de maneira tão profunda e esclarecedora para a população. Que legal. É isso, né, Marvin? É isso, Fran. É interessante a gente entender como que não como o cálculo é feito em si, mas as possibilidades dentro do uso desses recursos, né? Pois é, porque dinheiro público, quando é usado, a gente precisa fiscalizar, a gente precisa entender como ele é utilizado, de onde vem. Então, eu acho que cabe aqui também um convite para os eleitores acessarem as redes sociais, por exemplo, da própria TV Câmara, a gente está sempre trazendo informações, do TSE também, que tem um link lá disponível para você tirar dúvidas com perguntas frequentes. Então, é sempre interessante a gente estar em cima fiscalizando, porque é papel do eleitor também fiscalizar, né? Exatamente. Então é isso, gente. Encerramos por aqui a entrevista e voltamos com você aí, João. Valeu, gente. Dúvidas respondidas aqui no Cidadania. E última parada aqui, hein? Daqui a pouco nós voltamos com o quadro Nomes da Cidade. Não saia daí. Estamos de volta, obrigado pela sua companhia. E no Nomes da Cidade de hoje, vamos conhecer o Wilson Aparecido, um josuense que por quase 40 anos colaborou em diversas atividades sociais e religiosas aqui no município. Hoje o nome dele está em uma rua no residencial Pinheirinho dos Palmares 2. A repórter Luísa Minas e o cinegrafista Helder Soares conversaram com a família do Wilson e contam a história dele pra gente. Uma rua calma, com uma paisagem de tirar o fôlego. Muitas vezes, as pessoas que passam por aqui não reparam no nome escrito na placa, Wilson Aparecido.
O nome dele foi dado a esta rua que pertence ao conjunto habitacional Pinheirinho dos Palmares 2, uma homenagem a alguém que sempre acolheu e cuidou do próximo. A rua aqui costuma ser bem familiar, valor que Wilson sempre pegou como pilar em sua vida. Wilson nasceu em São José dos Campos em 1944. Morou grande parte da sua vida no bairro Jardim Paulista, onde começou a trabalhar, conheceu sua esposa e criou 3 filhos. Para ele não tinha tempo ruim, ele se enturmava, era com jovens, era com adultos, ele sabia conversar sobre qualquer assunto, ele entrava numa dinâmica fácil, num bate-papo fácil, seja que era com jovem ou era com adulto. Ele era muito querido na comunidade, não tem assim, tudo que você possa imaginar que ele podia ajudar, ele ajudava. A dedicação pelo trabalho sempre acompanhou Wilson e atravessou gerações. O filho Eduardo conta que o pai foi exemplo de estudo e responsabilidade. Ele sempre falava, graças a Deus, eu nunca precisei faltar um dia de trabalho. Era um ponto forte dele. Mas ele foi sempre muito trabalhador. Incentivava sempre os filhos a estudarem, a seguir o caminho certo. E aí, por toda a vida, ele ficou na GM até se aposentar. E foi pela excelência no trabalho que Wilson e a esposa Ruth foram convidados pela Diocese de São José dos Campos a iniciar um projeto social com casais da igreja. Nesse contato, eu criei uma nova amizade que se chama Família Núcleo São João. E foi no Núcleo São João que eu aprendi, eu e o Wilson aprendemos a trabalhar em comunidade. Porque até então nós não fazíamos nada, nós só íamos na missa. Daí, depois que nós fizemos esse retiro, eu senti a necessidade, nós dois sentimos a necessidade de fazer alguma coisa, trabalhar na nossa paróquia, ajudar, ver o que podia fazer. Para montar o Núcleo São João, Wilson chamou alguns casais de amigos, entre eles o José Cláudio e a Teresa. A amizade e parceria foi tão forte que o casal acompanhou Wilson até o último dia de vida. Sempre foi um exemplo, né, de pessoa correta, que gostava das coisas certas, né? Foi muito gratificante, entendeu, ter essa convivência com ele. Em 2018, 2 anos após o falecimento, a Câmara Municipal de São José dos Campos homenageou o Wilson, dando o nome dele à rua que fica no bairro Pinheirinho dos Palmares 2. Um presente que eternizou este joseense na memória da cidade. Foi muito gratificante saber que ele foi muito e é muito amado por muitas pessoas, tanto nos projetos sociais que ele executou na igreja, fora da igreja também, como trabalhador, tenho certeza que ele foi um excelente profissional. É um prêmio para ele, seja onde ele esteja, ele com certeza deve ter gostado muito, né? E a família fica super honrada com tudo isso aí, um presente da Câmara de São José. Hoje, esse nome escrito na placa mantém vivo o empenho e carinho que Wilson tinha pela família, amigos e principalmente pelo trabalho. Coincidência ou não, a rua que leva o nome dele é rodeada de famílias que hoje vivem com mais conforto e bem-estar. Sem dúvidas, o que Wilson buscava com trabalhos solidários. Ele era exemplo em toda a área que ele participava na comunidade. Todo mundo gostava dele. Ele era muito sorridente, muito amigo. Que história bacana do Wilson, né? Homenagem muito merecida. E termina aqui o Cidadania em Pauta desta semana. Eu te lembro que você pode acompanhar toda a programação da TV Câmara no YouTube, em @TV Câmara SJC. Na semana que vem, eu tô de volta. Tchau, tchau.